Neste vídeo, a história da fundação da Igreja Adventista da Promessa, considerada a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira, baseada na vida de seu fundador, o pastor João Augusto da Silveira. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Neste vídeo, informações sobre a conversão, batismo nas águas, escolaridade, casamentos e filhos, ministério, rompimento com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, batismo com o Espírito Santo do fundador, início da Igreja Adventista da Promessa, o crescimento da igreja, os estudos preparatórios, literatura e suas crenças. João Augusto da Silveira, com 16 anos de idade, não sabia nada sobre denominações evangélicas em seus tempos de juventude, mas foi convidado pelo Sr. Félix, fundador da Igreja Presbiteriana em São Luís do Maranhão, para ir à igreja, o que se deu em 24 de dezembro de 1909. Lá estava um dos maiores pregadores da época, o reverendo Eduardo Carlos Pereira. Ao findar os trabalhos nos bancos da igreja, estavam vários folhetos. O Sr. Félix diz ao seu convidado: "Estes folhetos são sabatistas." No dia seguinte, atendendo ainda ao convite do Sr. Félix, foi à sua residência. Qual não foi a sua alegria ao receber das mãos daquele homem uma Bíblia Sagrada como presente dedicada a ele, com data de 25 de dezembro de 1909. Inspirando sua vida nas Escrituras Sagradas, João Augusto foi sendo transformado pelo Espírito Santo, passou pelo batismo nas águas no dia 30 de junho de 1912, na cidade de Paulista, Pernambuco, pelo pastor adventista Johann Lippke, de nacionalidade alemã. Em 1912, João Augusto da Silveira fez um curso de colportagem na cidade de Salvador, Bahia, exercendo essa atividade no sul de Pernambuco. A partir de então, procurava, com agudo interesse, aumentar seus conhecimentos em toda a literatura adventista do sétimo dia. Aos 19 anos, casou-se com uma jovem adventista por nome Marcionila Ferreira da Silva. Eles tiveram 5 filhos: Jair, Junílio, Otoniel, Ose e Divalda. Em 1948, com 51 anos de idade, a irmã Marcionila faleceu, causando perda irreparável para toda a família promessista. No dia 28 de fevereiro de 1949, o pastor João Augusto contraiu novas núpcias, casou-se com a irmã Zilda Moreira da Silva, com quem conviveu até a sua morte. João Augusto recebeu o convite para o ministério ativo dos pastores Frederico Espias e Ricardo Wilfert, adventistas do sétimo dia, quando assumiu o trabalho de obreiro no Agreste, no norte pernambucano e no sul da Paraíba. Apresentou um trabalho eficiente, mesmo tendo de percorrer o vasto campo a pé, a cavalo ou de trem. Recebeu das mãos do pastor Meyer, no Rio de Janeiro, a sua credencial de ministro licenciado e em 1922, na cidade do Recife, foi consagrado
o ancião pastor, pelo pastor Clarence Emerson Renfrew. O pastor João Augusto permaneceu no ministério ativo dos Adventistas do Sétimo Dia de 1918 a 1928. Ele adquiriu uma pequena casa perto do Templo Adventista em Recife, Pernambuco, pretendendo com isto não se afastar dos princípios de fé e proporcionar à sua família possibilidades e facilidades em congregar-se. Mas com o passar do tempo, vai se desgostando e deixa de congregar. A conferência em São Paulo de 1928 recusou a prática de se receber por votos crentes procedentes da Igreja Batista, e os já recebidos teriam de passar por novo batismo. Com a notícia, muitos crentes fiéis não concordaram e se desligaram do movimento. Com o passar do tempo, criaram uma congregação liderados pelo senhor Oséias Lima Torres. O pastor João Augusto, juntamente com o irmão Godofredo Vanderlei e respectivas famílias, passaram a congregar com eles por um tempo. O pastor João ouvia e lia acerca dos avivamentos espirituais ocorridos naqueles dias em muitos lugares do mundo. Assim, era levado a buscar o poder do Espírito Santo. Esse modelo de avivamento mexia profundamente com a sensibilidade espiritual de João Augusto da Silveira, impulsionando-o a ler e a estudar cuidadosamente os textos bíblicos referentes à promessa de Deus, pelo que se detinha mais demoradamente no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Em 1929, em Caruaru, o pastor João Augusto encontrou-se com um irmão chamado Manuel Caboclo, Manuel Lourenço do Nascimento, um adventista do sétimo dia, que lhe fez uma pergunta: "O senhor já recebeu o batismo no Espírito Santo?" João Augusto respondeu que não e que não sabia se iria receber. Mas a promessa é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Todos temos direito a ela. O irmão Caboclo colocou suas mãos nos ombros do pastor João Augusto e disse: "Quando você receber, escreva-me, que também desejo." O pastor João Augusto prometeu que o faria se isso lhe acontecesse. Um dia, o pastor João Augusto encontra-se com um dos decepcionados separatistas defronte do salão deles, e este lhe diz em tom de lamento: "Estou muito triste, pois a noite passada sonhei com esta casa incendiando-se." "Maravilhoso!" respondeu João Augusto. "Fogo, meu caro, fogo é símbolo de purificação. Quem sabe se Deus vai queimar a miséria espiritual que domina essas poucas almas que ainda restam e se reúnem neste salão." O pastor João Augusto não soube precisar quantos dias se passaram desde que essas palavras foram proferidas. O certo é que no dia 24 de janeiro de 1932 já estava ao entardecer. Após a refeição vespertina, ele toma de sua Bíblia e passa a recapitular as passagens referentes à promessa do derramamento do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Como em ocasiões anteriores, senti também minha alma feliz. Perguntei a Deus dentro de mim mesmo: por que a experiência tão gloriosa que a Igreja de Cristo Jesus nos primeiros dias recebeu, cuja promessa não tem limite de tempo, lugar e pessoas, não era recebida agora pela Igreja cristã odierna? Não obstante ser dito que as bênçãos
que a bênção de Abraão seria extensiva aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito? Nesse momento, algo de sobrenatural o impulsionou a entrar no seu aposento. O que fiz ali, ajoelhado, perto de minha cama, com as mãos e olhos erguidos aos céus, pedi a Deus como quem conversa com a maior confiança de um filho a seu pai, que reciprocamente se estimam, que alegrasse minha alma e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais tão incertas. Ah, como a história se repete! Não pedi para ser batizado com o Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador aos seus discípulos e o deu lá no cenáculo e posteriormente à sua igreja, respondeu à minha oração. Em línguas estranhas e glorificações ao Pai e ao Cordeiro exaltado, o Espírito Santo completou em meu ser a obra excelsa da Trindade. Possuído do gozo que experimentava o meu coração, levantei-me da oração e glorifiquei a Deus pelo que havia recebido. Depois dessa experiência maravilhosa, levantou-se e contou a sua esposa, que lhe disse: "Só posso crer no que você diz. E o que vai fazer agora?" Se eu pregava a necessidade do batismo no Espírito Santo sem ainda o ter recebido, com maior convicção farei doravante. Abraçaram-se e choraram. João Augusto da Silveira partiu então para a divulgação da bênção divina que recebera, despertando assim em muitos corações sinceros o interesse por buscarem e por receberem o dom gracioso, o que acontecia em muitas reuniões de oração, de estudos bíblicos e em muitas vigílias. 24 de janeiro de 1932 é a data símbolo do nascimento da Igreja Adventista da Promessa. Pode-se dizer que a denominação nasceu dentro de um quarto simples, numa tarde de domingo, há 90 anos atrás. No meio de uma oração, fruto de um coração que acreditou nas promessas do batismo com o Espírito Santo, mas que não queria morrer no meio de dúvidas. Ele, o pastor João Augusto da Silveira, recebeu o que o Pai prometeu. Luigi Francescon fundou a Congregação Cristã no Brasil em 1910 e Daniel Berg e Gunnar Wingren relatam a implantação da Assembleia de Deus em 1911. Entretanto, ao lado do pentecostalismo clássico oriundo dos Estados Unidos, surgiu em 1932, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Recife, a Igreja Adventista da Promessa. Sim, a Igreja Adventista da Promessa é considerada no cenário evangélico nacional como a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira, uma vez que a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, ainda que mais antigas, chegaram aqui provenientes de outro país, cujos fundadores também são estrangeiros. Em menos de 2 anos, isto é, em 12 de outubro de 1933, o pastor João Augusto da Silveira viajou para o estado de São Paulo, deixando na Grande Recife cerca de 60 pessoas batizadas com o Espírito Santo. As pessoas e famílias a seguir são exemplos de alguns pioneiros da Igreja Adventista da Promessa. Godofredo Rodolfo Vanderlei, visto como um grande soldado na vanguarda da Igreja Adventista da Promessa. Ele foi um dos primeiros a receber de João Augusto da Silveira a notícia do recebimento do Espírito Santo,
sendo também, naqueles dias, batizado. E, como fruto disso, produziu vários hinos, como o Bom Festival, o Consolador, e foi destacado conferencista, escritor e professor de homilética. Em Itarite, cidade do litoral paulista, entre as famílias Caboclo, Oliveira e outras, deu-se início à Igreja Adventista da Promessa no estado de São Paulo. Na cidade de Itápolis e região aparecem Manuel Jurema, família Carvalho, e João Cavalcante Neto, pastor adventista que foi enviado para convencer João Augusto da Silveira a desistir do novo movimento e a voltar para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que, ao invés de convencer, foi convencido pelas evidências do poder de Deus e abraçou a verdade do batismo no Espírito Santo, defendendo-a até os seus 93 anos de idade. Destaca-se também as famílias Grano, Barbosa, Monzilo, Cunha e Tavares, entre outras, que fizeram parte do início da Igreja Adventista da Promessa no estado paulista. Outras cidades também pioneiras nesse estado foram Taquatinga, Novo Horizonte, Ibitinga, Vila Sales, Fernão Dias, Marília, São Paulo e São Caetano do Sul. Espalharam-se além das fronteiras brasileiras, alcançando a Argentina, o Paraguai, Chile, Equador, Estados Unidos, El Salvador, Portugal, Nigéria, Moçambique e Camarões. Visando oferecer um trabalho pastoral de qualidade, a Igreja Adventista da Promessa começou a preparar seus trabalhadores, começando com o Instituto Educacional Sul Brasileiro, passando pelo Instituto Bíblico Adventista da Promessa e pelo Centro Educacional Teológico da região paulistana, chegando à Faculdade Teológica Adventista da Promessa e ao Seminário Teológico Adventista da Promessa, de onde têm saído pessoas para o campo missionário. São exemplos de literaturas específicas da Igreja Adventista da Promessa, o Restaurador, Lições Bíblicas, o Clarim, Oásis, o Doutrinal, Brados de Júbilo, Cursos Bíblicos, Livretos, Folhetos e etc. Os adventistas da promessa, conhecidos como promessistas, são sabatistas, ou seja, celebram e guardam o sábado. Suas crenças baseiam-se na Bíblia Sagrada, a triunidade divina, a criação do mundo, origem, queda e restauração do ser humano, Jesus Cristo como Salvador e mediador da humanidade, regeneração e conversão, justificação e adoção, santificação e perseverança, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, evangelização e discipulado, ordenanças instituídas por Cristo, a sã doutrina, abstinência e temperança, a oração e sua eficácia, a cura divina, a lei dos 10 mandamentos e sua vigência, o verdadeiro dia de descanso, a distinção das leis, a manutenção da obra, dízimos e ofertas, submissão às autoridades e liberdade de consciência, o casamento, o lar e a família, a Igreja de Cristo, a mortalidade da alma, os dias da crucificação e da ressurreição de Jesus,
a segunda vinda de Cristo, as ressurreições dos mortos, o milênio, o juízo final, a origem e a extinção da maldade, a nova terra, o lar dos remidos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.